segundo, fala de eventos catastróficos que nós podemos ler Apocalipse. Primeiro momento, causa mesmo assim, meu Deus, quando abrir lá o primeiro selo, né? Será? Que medo, as coisas terríveis que vão acontecer. Será que a igreja vai estar aqui? Você Será acha que que a algum igreja... desses selos já foram abertos? Não, Não. porque a gente vê Apocalipse capítulo 4, quem vai abrir o selo? Apocalipse capítulo 4 é a visão do trono celestial. A gente vai ver que mostra nitidamente que Jesus ele está no trono. E o 5 mostra quando o primeiro selo vai ser aberto. Quem vai abrir o selo é o próprio Jesus. João ele tem a visão, né, ele pega o livro lacrado por 7 selos. E quando ele olha e não vê ninguém digno de abrir, nem no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, ele chora muito. Só que aí ele dá uma olhada pro trono. E no trono, quem está sentado no trono, ele descreve ele como um cordeiro, como quem havia sido morto. Isso mostra o Cristo ressuscitado, né? E ele fala, quem abrirá o livro? E a Bíblia fala que ele começa a chorar muito. Então o cordeiro fala para ele, não chore, João, porque eu venci e eu vou abrir o selo. Então Cristo é aquele que, vamos dizer assim, ele abre o primeiro selo, é ele que dá a voz de comando para dar início aí o que a gente chama de período da grande tribulação. Então Cristo vai ser aquele que vai desatar, e é o único que consegue, o único digno, porque ele venceu e comprou homens de tribos, línguas e nações. E assim, alguns teólogos afirmam que esse livro, selo na verdade, é o título de propriedade da terra. Por isso que somente Cristo pôde abrir o livro. Porque é algo que ele vai desatar, vai iniciar aí uma sequência de... Aí entra aí um assunto, né, que o título de propriedade da terra que ele comprou com seu próprio sangue, com seu né? próprio sangue, porque estava nas mãos de... Estava na mão do nosso adversário, né? Que eram as almas. Ele comprou, por isso que ele é digno. Por isso que João chorou muito. Falou, meu Deus, quem que é digno? Só Jesus, porque ele deu o preço de sangue. Só ele pôde abrir o livro. E aí é algo futuro. Uhum. E os eventos, existe grupos de pessoas que acreditam que os eventos que são narrados no Apocalipse já aconteceram. Mas se a gente for estudar, obviamente que isso não ocorreu. Aconteceu. Então é algo que vai acontecer ainda no futuro. Que Jesus vai abrir o selo para dar início aí ao que a gente chama de a grande tribulação. Antes da grande tribulação tem a tribulação. Sim. E aí? Que na verdade é o que Jesus chama de trabalho das dores de parto, né? É o que Jesus chama de o princípio das dores. Aí tem toda aquela questão, será que a gente está no princípio das dores? O que você acha? Qual a Eu sua vejo opinião? que assim, né, o que vai acontecer nos princípios das dores? Jesus ele explica em Mateus 24 o que vai acontecer, né? Ele usa a figura da mulher em trabalho de parto. A minha esposa, por exemplo, ela não teve o parto normal. Mas quem teve parto normal sabe que no começo as contrações elas são muitas vezes intensas, mas elas passam período, tem uma contração para outra. No começo tem um espaço longo, né? Você teve filho. A Ellen foi normal? Sim, normal. É correto isso? Não é uma contração antes de chegar ao trabalho do parto. Ela é leve e depois ela vai aumentando. Vai intensificando. Né? Então, quando Jesus usa essa ilustração, é exatamente para mostrar, para responder aos seus discípulos que perguntaram como seria o final dos tempos. Ele mostra que é como a mulher ali em trabalho de parto, né? As contrações, vamos dizer assim. Então, a dor começa, depois passa, depois vem de novo, até chegar aquele dia onde a dor vai se intensificar, até que, vamos dizer assim, o Apocalipse é gerado, aí acontece todo o enredo dramático da história do Apocalipse. Então eu creio particularmente que nós estamos aí sim, no começo, vamos dizer. Começo. Porque princípio das dores, guerras, rumores de guerras, pestes, fome. Que tem aumentado cada vez mais, tem aumentado muito. A gente vê, por exemplo, eventos que crentes cristãos da época de Adolf Hitler, por exemplo, eles achavam que aquele tempo era o período da grande tribulação. Parecia. Mais de 6 milhões de judeus mortos, brutalmente. A Segunda Guerra, né, terrível. Um homem troglodita sentado no trono, todos com medo dele.
Então, aquela estação parecia ser. Tudo apontava para ser. Mas, se a gente fosse analisar, aquilo era também o princípio das dores. Então, o princípio das dores que Jesus quis ilustrar é que é algo que vai ser crescente. Então, a grande tribulação, por exemplo, será, vamos dizer assim, 100 vezes mais, falando em forma brutal, o que aconteceu no Holocausto. Ai, meu Deus. É um sofrimento potencializado à 10ª potência. E quem vai causar esse sofrimento? Então, assim, quem causa a grande tribulação, acho que assim, vale um ponto a salientar nisso, Cristo ele abre o selo para iniciar a grande tribulação. Só que a grande tribulação não é a ira de Deus sobre aqueles que vão estar aqui. É, na verdade, a ira de Deus sobre os inimigos de Deus. Então, é a ira do Senhor que vai vir brutalmente, porque há texto na Bíblia que contesta. A gente fala assim que a ira de Deus sobre Israel, por exemplo, ou a igreja que supostamente, como eu acredito que vai estar aqui, a gente estaria contra o que a palavra de Deus diz. Porque nós não fomos mesmo destinados para a ira. Então, as 7 trombetas, os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que são o período aí de 3 anos e meio da grande tribulação, vai ser exatamente para afetar o anticristo e seu império.